E na aula de hoje nós vamos começar a falar já dos componentes que faz parte do nosso sistema. Eu vou iniciar falando com vocês a respeito do nosso conjunto de sensores. Presta muita atenção, porque isso aqui é muito importante e vai diferenciar você aí até mesmo na linguagem com outros mecânicos, beleza? O que acontece? Quando foi implantado o sistema de ação eletrônica nas motocicletas, os engenheiros já encontraram o primeiro problema. Qual foi o problema, professor? Devido aos espaços reduzidos, houve a necessidade de colocar em apenas um componente vários sensores, que é o nosso sensor MAP, sensor TPS e sensor IAT. Então presta muita atenção. Quando você observar, vê esse sensor, tá? Esse cara aqui, esse componente, ele tem 3 sensores aqui dentro, beleza? 3 sensores, então eu não posso chamar ele somente de sensor TPS, ou eu não posso chamar ele, isso aqui é um sensor MAP. Não, não é um sensor MAP. Isso aqui é um conjunto de sensores. E ele é conhecido como conjunto de sensores, unidade de sensores, sensor híbrido ou sensor triplex. Você vai encontrar essa nomenclatura em literaturas técnicas, em catálogo de peça, beleza? Então fique ciente que a necessidade de espaços reduzidos foi criado então o nosso conjunto de sensores. Professor Jackson, quais são os sensores que compõem o nosso conjunto de sensor? Vamos lá? Sensor IAT, ao centro, sensor TPS e também o nosso sensor MAP. Você também pode colocar em mente que, independente que são mais de um sensor, porém todos eles têm a mesma função. Você sabia disso? O sensor TPS tem a função de informar o ângulo da borboleta. O sensor IAT tem a função de informar a temperatura do oxigênio. O sensor MAP informa tanto a pressão atmosférica quanto o vácuo, a depressão do motor. Você está correto. Porém, por que o módulo precisa dessas informações? O módulo precisa dessas informações para ele calcular o volume de oxigênio que está sendo introduzido dentro do motor. Ou seja, gente, todos os sensores que compõem o nosso conjunto de sensor, ele tem a mesma função, que é auxiliar o módulo saber qual é a massa de oxigênio que está entrando dentro do motor. Beleza, gente? Então, qual é a função do conjunto de sensores? Informar o volume de oxigênio que está sendo introduzido dentro da câmara de combustão do nosso motor. Beleza? E, galera, olha só, eu já vi muita gente falando que isso aqui é o sensor MAP, tá? Isso não é somente o sensor MAP, é o sensor TPS, o IAT e também o sensor MAP. Então, de técnico para técnico. Qual é o nome desse componente? Conjunto de sensor. Na Yamaha, sensor híbrido, beleza, gente? Unidade de sensores. Eu quero fixar isso na mente de você, porque depois você falar errado, é um sensor MAP. Não, não é. Beleza? Por exemplo, o defeito crônico das Titan, das 160, não é no sensor MAP, é no sensor TPS, mas eu canso de ver aí na internet a galera chamando ele de sensor MAP. Não. Tá? É raro acontecer problema nas 160 no sensor MAP, geralmente é no sensor TPS, somente porque ele está localizado no nosso conjunto de sensores, beleza? Já que você conheceu o nosso conjunto de sensores, na próxima aula nós vamos falar somente a respeito do sensor TPS e não necessariamente ele precisa estar junto com o conjunto de sensores. Nós vamos ter motocicleta, principalmente motocicletas de alta cilindrada, onde o sensor TPS é somente um componente separado do sensor MAP e do sensor IAT. Porém, nós temos também, vou até citar um exemplo aqui para vocês, motocicletas de baixa cilindrada que nós não encontramos o conjunto de sensores, encontramos somente o nosso sensor TPS separado, que é, por exemplo, a POP 110, BIS 110, a CG Start 160 e a Titan 125 também, a FAN 125, desculpa, ela também tem somente o sensor TPS separado, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário e te aguardo na nossa próxima aula.